como um todo. Tudo bem, Mauro? Grande abraço e muito obrigado por participar com a gente aqui na Bradesco Esportes FM. Boa tarde. Oi, boa tarde a todos vocês, e é um prazer imenso poder estar conversando com vocês nesse momento lindo, maravilhoso, que foi a nossa participação nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E foi um momento muito importante, né, Mauro? Uma medalha de ouro com o Robson Conceição, uma chegada importante e quase atingimos também outras medalhas de bronze nessa modalidade. Queria que você falasse um pouquinho como é que estava a tua expectativa antes dos Jogos. Era o Robson mesmo, o atleta, o pugilista que vocês mais estavam confiando? Como é que vocês estavam planejando? Porque cada confederação vai para uma Olimpíada planejando 2 medalhas, 1 ouro, 1 prata, 3 medalhas, enfim. Qual era o planejamento da Confederação Brasileira de Boxe e o pensamento em relação aos atletas? O Robson era o cara que vocês estavam confiando para chegar onde ele chegou? Sim, sem dúvida. Ele era assim porque ele vinha demonstrando de maneira muito positiva, muito saudável, muito responsável, porque nos últimos 3 mundiais ele foi medalhista, então ele já vinha sinalizando que ele estava cada vez mais um nível altíssimo, né? Um nível que nós poderíamos para nós mesmos, né? Nós temos motivos de sobra para acreditar no Robson. Claro, os outros integrantes da equipe também tínhamos expectativa, e veja que nós chegamos a disputar alguns bronzes com o grupo, com a equipe, que teve uma melhora significativa, mas sem dúvida nenhuma nós tínhamos um crédito assim altíssimo no Robson, porque ele vinha demonstrando claramente, através dos resultados, do próprio comportamento do Robson, a dedicação dele em treinamento, né, o foco, o objetivo que ele tinha em mente. Ele dizia, né, eu quero essa medalha, eu tenho direito a essa medalha, eu vou buscar a medalha e quero o ouro, né? Esse sempre foi o discurso do Robson, somado com todo esse nível de responsabilidade, de competência que o Robson demonstrou e foi visível aí nos combates dele, né? Sim, desempenho impressionante, importantíssimo, essa vontade, essa luta dele por uma medalha e a de ouro, porque a gente sabe que dentro do esporte, principalmente aqui no Brasil, a medalha de ouro ela tem um peso muito maior que as outras. Eu queria até te fazer uma pergunta em cima do Robson e dessa medalha de ouro, Mauro. Você acha que ele tem o perfil de que vai conseguir ser um líder no boxe, a fazer outras crianças, adolescentes a se espelharem nele? Como é que você consegue observá-lo nessa capacidade de levantar o esporte e abrir portas para as outras pessoas que queiram se tornar um dia o Robson Conceição na sequência na história do boxe brasileiro? Claro, eu digo com toda tranquilidade, e disse isso ao Robson, e não agora que ele ganhou ouro, já disse isso várias vezes. O Robson, ele se tornou um grande homem, o Robson se tornou um grande pai, o Robson se tornou um grande marido, e o Robson se tornou um atleta maravilhoso. Então o Robson é um exemplo, sim, essa simplicidade dele, essa transparência saudável que ele tem, aquilo é real. Aquilo ali é ele mesmo, ele é assim, ele é agradável, ele é respeitoso. O Robson é sim um grande exemplo, eu não tenho dúvida que ele já marcou o país, ele é a referência assim do que um atleta precisa ser. O Robson é esse conjunto de itens que eu coloquei aqui, porque eu convivo com o Robson há mais de 12 anos, e digo isso, o Robson é tudo isso que eu falei com letra maiúscula, sabe? Ele é um exemplo, e isso é muito bonito. E somado a isso, é um atleta maravilhoso, né? Mauro, aqui é Juan Rodrigues batendo um papo contigo. Queria agradecer sua participação na Rádio Seu Esporte. Queria te perguntar o seguinte, né? O Robson tem uma história muito interessante, né? Ele começou de origem humilde, né? Um projeto que foi atrás dele. Queria que você falasse um pouco sobre a importância de se investir, principalmente dar oportunidade a essas crianças de conhecerem outros esportes e os frutos que podem ocorrer disso, né? É uma história, mais uma história de um brasileiro que sai humilde e vira campeão, no caso campeão olímpico. A confederação pensa nisso, em de repente fazer mais investimentos nessa área, em crianças que necessitam de olhar para um outro lado, né? Tem uma infância humilde e de repente tem talento por ali, assim como foi o Robson, né?
Não, sem dúvida nenhuma. Ó, te dou um exemplo claro. A AIBA não fará mais campeonatos mundiais de cadetes, que são os grutinhos. E nem por isso nós deixaremos de fazer os campeonatos brasileiros de cadetes. Para quê? Porque nós precisamos deixar a porta aberta para que esses meninos de 14, 15 anos possam dizer: poxa, eu posso tentar, eu posso buscar ser um Robson amanhã depois, né? Nós vamos continuar produzindo os campeonatos nacionais cadetes para que os garotinhos, os jovens dos seus estados, que vêm pelas federações, possam ver que há uma porta de abertura, que ele pode vir mostrar o talento que ele já tem, né? Sem dúvida nenhuma. Nós vamos continuar com esse projeto, que é produzir os campeonatos nacionais de cadetes, porque a Internacional ela não faz mais esse tipo de campeonato nessas idades. Mas nós aqui continuamos fazendo, porque a base não pode ser esquecida, né? Porque é da base que vem, né? É verdade, inclusive não só no boxe, mas em qualquer esporte a base é muito importante. Agora, com relação ao que tivemos nas Olimpíadas, né? Você falou que tinha atletas que vocês esperavam, de repente, alguma medalha, né? Foi o caso de alguns que caíram em fases que não se esperava. Tivemos um ouro, mas em número de medalhas acabou sendo um pouquinho pior do que foi em Londres. Como é que vocês reagiram a isso, né? A gente sabe que o boxe é um esporte muito subjetivo e é sujeito a isso, até porque muitas vezes cai na decisão do juiz. Como é que vocês reagem a isso e o que vocês esperam daqui para frente, até para que não só o Robson, mas que outras medalhas possam vir também? Não, sem dúvida, a pergunta é interessante, porque nós, quando vamos a campeonatos, nós sempre vamos em busca das medalhas, sim, não vamos só para participar. O boxe, graças a Deus, ele teve esse salto imenso a partir de 2009 para cá, e foi mostrado isso pelos resultados, e nós valorizamos qualquer das medalhas. Nós valorizamos o bronze, nós valorizamos a prata, valorizamos o ouro. É óbvio que o ouro, se alguém tiver 10 pratas, um país, e outro país tiver um ouro, é esse um ouro que vai estar no primeiro lugar. É a forma de se valorizar o ouro, porque não é fácil ganhar medalha de ouro. Agora, nós chegamos muito próximo de ter outras medalhas com outros atletas. Isso significa que houve uma evolução bastante positiva, porque nós tivemos mais vitórias aqui em termos de combate, de lutas, do que em Londres. Isso significou também um grande avanço. Significa que nós temos gente que pode continuar e para Tóquio poderá estar mais próximo ainda. Eu costumo dizer o seguinte: nós descobrimos o caminho de como conseguir chegar em medalha. O que nós temos que fazer é continuar firme e forte com esse trabalho, para que não fiquemos só num ouro, para que não fiquemos só numa prata. O caso do Juan. O Juan fez uma senhora luta com o campeão, que acabou sendo campeão olímpico, que foi o russo. Michel também fez 2 lutas extraordinárias, ganhou as 2 e foi para a terceira. Ele também acabou perdendo para o que ganhou a medalha olímpica. Então veja que nós fomos parados dentro do combate, ali valendo bronze, se o Michel ganha, e o Juan também. Cada um nesse momento enfrentou o campeão olímpico e já eram atuais campeões mundiais. Então foram e lutaram muito bem. Então, para nós entendemos da seguinte forma: esse ouro que o Brasil nunca teve no boxe, ele abrilhantou a campanha, o trabalho de todo mundo. Óbvio, queríamos ganhar mais medalhas, sempre vamos querer mais medalhas, mas nós não nos sentimos e nem entendemos que tivemos resultado menor que Londres. Nada disso, nós tivemos um resultado mas muito superior que Londres. Porém, deixo claro aqui, foi maravilhoso as conquistas que tivemos em Londres de Steve, Yamaguchi e de Adriana. É isso que eu queria deixar claro. Na nossa opinião, nós tivemos um resultado maravilhoso, mas muito superior a Londres. E repito, Londres foi maravilhoso também com os 2 irmãos, Esquiva, os irmãos Falcão e Adriana. É isso que eu queria deixar claro para vocês. Estamos aqui na Bradesco Esportes FM conversando com Mauro José da Silva, presidente da Confederação Brasileira de Boxe. Mauro, queria
te fazer mais uma pergunta, né? É o seguinte, sempre há um burburinho quanto à questão das Olimpíadas, se poder utilizar dos boxeadores profissionais, né? Não só o amador, né? Ainda há essa discussão. Como que vocês pensam essa situação, né? Se liberarem, se não liberarem, vocês são a favor, são contra? O que vocês pensam? Porque a gente vê que os brasileiros profissionais podiam ajudar também numa Olimpíada, mas como é que o comitê, como é que vocês da confederação pensam sobre isso? Devia, não devia? O que vocês pensam? Olha, eu sou muito claro, porque eu participei lá na AIBA e dando esse apoio e sou plenamente a favor. Porque eu digo o seguinte, toda pessoa que está dentro da modalidade, seja ela qual seja, deve ser dado a ela o direito de ela ir representar o seu país nos Jogos Olímpicos. Então eu concordo plenamente que isso continue, que seja reafirmado, que seja autorizado, que continue sendo assim. Que o atleta seja do boxe, porque hoje em dia não tem mais boxe amador, isso já acabou. Não é? Mas independente disso, eu entendo que o atleta profissional, ele pode ter o direito, deve ter o direito, e também de falar, olha, eu quero disputar aí essa classificatória, então a confederação vai analisar se ele tem qualificação para aquilo e vai encaminhar ele no momento certo, na classificatória adequada, para ele buscar aquela vaga que ele almeja. Eu concordo plenamente, eu entendo que isso deve permanecer, estou de acordo. Mauro, até pra gente fechar e te liberar e te agradecer mais uma vez a participação com a gente aqui na Bradesco Esportes FM. É claro que todo mundo, em todos os esportes, trabalha com os ciclos olímpicos, né? E antes do fim de um ciclo, já está se pensando no próximo ciclo. Agora é Tóquio 2020. Como é que tá a Confederação Brasileira de Boxe em relação a Tóquio 2020, em relação aos atletas? Já houve alguma conversa sobre desempenho desses atletas na Olimpíada do Rio 2016? Tem uma renovação grande vindo pela frente. Como é que você pode, claro que estamos longe, mas vocês que estão no topo de um esporte precisam já estar se planejando. Como é que estamos de planejamento para a próxima Olimpíada? Olha, o planejamento já existe, sim, mas antes de Tóquio 2020, nós temos Argentina 2018, né? Jogos Olímpicos da Juventude. Então veja que num quadriênio nós vamos ter 2 ciclos olímpicos, né? E isso já está sendo pensado, sim, não de agora, já demos a partida nesse sentido. É natural que se tenha renovação dentro do quadro olímpico, dentro da equipe que até agora foi titular. A Olimpíada acabou de terminar, óbvio, o pessoal, né, foi para suas casas descansar, porque é um período árduo, longe de família muitas vezes, mas daqui a pouco já se conversa e claro, vai ter renovação, sim. Nós temos alguns atletas que já completou alguns do 3º ciclo na Olimpíada, alguns do 2º, né? E é natural, a renovação é natural, e daqui a pouco será apresentada a renovação, que já se tem alguns nomes, já se tem, a comissão técnica já tem essa avaliação, porque são eles que cuidam disso, né? E, claro, já se tem um planejamento para 2020 sim, e para 2018 também, porque o tempo passa, né? E renovação vai acontecer porque é natural e normal isso, né? Com certeza. A gente te agradece, Mauro, pela entrevista aqui na Bradesco Esportes FM, você como presidente da Confederação Brasileira de Boxe, e te parabeniza também a todos os atletas e a todos que fazem parte de uma organização que colocou um atleta no lugar mais alto do pódio, e mesmo se não tivesse colocado, o trabalho foi feito com busca de medalhas para todos os atletas, e mais do que isso, a inserção dentro do esporte, a inserção social é sempre muito importante. Muito obrigado, Mauro José da Silva, pelo papo, e a gente volta a se falar durante esse ciclo olímpico e também essa questão aí dos Jogos Olímpicos da Juventude na Argentina de 2018. Grande abraço, Mauro, uma boa sequência de semana e de dia para você. Muito obrigado a todos.